A inteligência dos Estados Unidos alertou Donald Trump de que Israel está preparando uma grande provocação para finalmente sabotar o acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Segundo a inteligência, Netanyahu, sob forte pressão política antes das eleições de outono em Israel, está disposto a fazer de tudo para impedir que Trump declare vitória. Embora Trump já tenha declarado vitória, mesmo sem haver qualquer acordo com o Irã até agora. Nesse meio tempo, os enviados de Trump ainda assim foram para a Suíça para negociações com os iranianos que desta vez estão marcadas para domingo. Enquanto isso, o comando militar do Irã já anunciou oficialmente hoje o fechamento do Estreito de Hormuz para a navegação. Teherã citou várias razões e uma delas seria a seguinte: a suposta violação por parte de Israel do cessar-fogo no Líbano e o não cumprimento pelos Estados Unidos do primeiro ponto do acordo preliminar sobre o fim da guerra. E esse primeiro ponto é, na verdade, o mais escandaloso, pelo qual Trump está sendo criticado ao máximo agora. E, claro, está relacionado a dinheiro. Meu nome é Alexei Petit. Vamos abordar todo esse assunto juntos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo. Esse é um acordo humilhante para os Estados Unidos, um dos piores negócios que eu já vi. Essas são palavras do próprio Donald Trump, na verdade, ditas em 2015, quando Barack Obama fez um acordo com o Irã, segundo o qual as sanções ocidentais impostas anteriormente à República Islâmica do Irã eram suspensas em troca da limitação do programa nuclear sob controle da AIEA. Mas essas mesmas palavras de Trump agora se encaixam perfeitamente para descrever o atual acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Mas até esse acordo, que parece ruim, também está ameaçado de fracasso. E atribuem a tentativa de sabotar o acordo a Israel. Os serviços de inteligência americanos alertaram a administração de Donald Trump que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomaria medidas importantes capazes de minar os esforços de Trump para alcançar um acordo de paz definitivo com o Irã. É o que escreve hoje o Washington Post, segundo informações da inteligência americana, Ucrânia. Estando sob forte pressão política antes das eleições de outono, ele pretende continuar as operações militares no Líbano, segundo os serviços de inteligência. Isso contradiz diretamente a administração de Donald Trump, pois o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não pode assinar ações militares, mas ele está tomando grandes medidas. Alerta: Ucrânia. Se não for assim, Donald Trump perderá as eleições em Israel neste outono. O relatório de inteligência destaca que a sobrevivência política de Benjamin Netanyahu será mostrada ao público israelense. Segundo um dos oficiais da inteligência americana, cito, alertar para a cessação das hostilidades e grandes medidas, como a retirada das tropas do Líbano, será visto em Israel como uma derrota pessoal para Benjamin Netanyahu. A inteligência também descreve a Ucrânia. As condições do memorando de Israel, que Jerusalém considera prejudicarem a estratégia americana de pressão máxima sobre Teherã. Os serviços de inteligência já alertaram a administração e aliados sobre a tensão. Assim, na quarta-feira de junho, Donald Trump declarou diretamente que ele tem, cito, uma pequena divergência com Netanyahu sobre o Líbano, e pediu ao líder israelense, cito, para não. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz um grande alerta à Ucrânia. Os serviços de inteligência americanos alertaram a administração de Donald Trump não para não. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin, alerta sobre ameaças capazes de minar o Islã. Белый дом уже дал понять, что не Os serviços de inteligência americanos alertaram a administração.
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou ontem, citando Trump, que esse sabotagem já é simplesmente inevitável. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou ontem, citação: Donald Trump é o único chefe de Estado no mundo que simpatiza com Israel e o presidente americano é o líder de uma superpotência. Se eu estivesse no governo de Israel, eu, como ministro, não atacaria o único aliado de Israel que me restou. Aqui ele alerta para não atacar o único aliado poderoso que ainda resta. Aqui é preciso mencionar a Ucrânia. Bibi está em uma situação muito difícil. Ele vê como seu principal rival, ou seja, o regime iraniano, está se fortalecendo. E ainda por cima com o apoio da administração dos Estados Unidos, e ele não pode fazer nada a respeito. Por outro lado, sem a retirada completa das tropas israelenses do Líbano, a probabilidade de retomada dos combates entre os militares israelenses e o Hezbollah é praticamente garantida. E isso significa que, no final das contas, não haverá nenhum acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Para Israel, isso é um grande problema. No novo acordo, os Estados Unidos não só se comprometem a suspender todos os tipos de sanções contra o Irã, incluindo as sanções do Conselho de Segurança da ONU, e garantir acesso total aos fundos e ativos do Irã que estavam congelados ou restritos. Mas também, cito, juntamente com parceiros regionais, destinar pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã. Isso está claro no memorando de entendimento. Bem, é muito difícil chamar isso de outra coisa senão contribuição forçada. Isso, na essência, é uma contribuição forçada. E como explicar isso aos israelenses, ninguém sabe. As obrigações do Irã, nesse caso, são mínimas. No curto prazo, trata-se apenas da abertura do Estreito de Hormuz em modo experimental e gratuito por 60 dias. Após isso, o Irã vai cobrar taxas para navios passarem pelo Estreito de Hormuz, com concordância de Trump. Quanto ao destino do programa nuclear iraniano, a única opção registrada no texto é, cito, a redução do nível de enriquecimento do material no local sob supervisão. O Irã, de fato, voltou a assegurar que não tem intenção de criar armas nucleares. Mas, amigos, para mais uma repetição dessa declaração, claramente não valia a pena começar uma guerra regional. O que Trump conseguiu nessa questão, eu realmente não entendi. Mas o principal problema para Israel é o seguinte: nem o programa de mísseis, nem o apoio da República Islâmica a grupos terroristas são mencionados no texto do acordo. Ao mesmo tempo, Washington, sem nem piscar, cedeu a Teherã e prometeu, em nome de Israel, cessar as hostilidades também no Líbano. E então Benjamin Netanyahu imediatamente declarou que os acordos dos Estados Unidos com o Irã não dizem respeito a Israel, o que estragou bastante o humor de Donald Trump. A continuidade dos ataques das forças de defesa de Israel ao Hezbollah no Líbano dará a Teherã motivo para boicotar as negociações, que deveriam ter começado sexta-feira na Suíça, mas não começaram. Como resultado, no sábado 20 de junho, o Comando Militar do Irã anunciou oficialmente o fechamento do Estreito de Hormuz para a navegação. Teherã citou vários motivos. O comando do Irã declarou que decidiu fechar o Estreito de Hormuz devido às supostas violações do cessar-fogo no Líbano por parte de Israel e ao não cumprimento pelos Estados Unidos do primeiro ponto do acordo preliminar para o fim da guerra. E a seguir vou citar uma declaração do Quartel-General Central do Comando Militar Unificado do Irã, Qatam al-Anbiya. Declaramos o fechamento do Estreito de Hormuz para navios. Este é o primeiro passo em resposta à violação dos acordos pelo inimigo e, caso a agressão continue, outras medidas serão planejadas e tomadas para obrigar o inimigo a cumprir suas obrigações. Mas antes de continuar este episódio, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir este episódio e vou contar para vocês que na plataforma Patreon, assim como no Telegram, eu criei uma comunidade fechada chamada Pitch Insight. Convido vocês para lá por uma pequena taxa, onde juntos podemos discutir absolutamente qualquer assunto. Eu respondo às suas perguntas. Lá acontecerão transmissões fechadas exclusivamente para assinantes pagos e lá, junto com vocês, podemos discutir, por exemplo, ideias para futuros episódios aqui no YouTube. Lá vocês também podem me fazer perguntas pessoais, as quais eu com certeza vou responder pessoalmente para vocês. Se você quiser apenas apoiar uma única vez, todos os links, todas as informações, tanto para a comunidade fechada quanto para as plataformas de doação, estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. E, por favor, sigam minhas redes sociais. Os links também estão na descrição deste vídeo. Lá, por exemplo, também saem materiais que nem sempre aparecem aqui no YouTube. Engraçado que os apoiadores de Donald Trump ainda insistem que tudo isso é fake, que tudo isso é
é armação dos democratas, que é tudo fake news e assim por diante. Ou seja, o Irã já anunciou oficialmente que está fechando o Estreito de Hormuz. E mesmo assim, para eles, tudo isso é mentira. Eu fico impressionado com os comentários nos meus vídeos, onde ontem, por exemplo, já havia links para esses materiais. E mesmo assim me escreviam nos comentários: "Você está mentindo, Pete. Como você ousa? O Irã não fechou o Estreito de Hormuz, Donald Trump bateu com o punho na mesa e agora está tudo aberto de novo. Você nem assiste ao vídeo o que está acontecendo." E eu, quando leio esses comentários, bem, no começo isso me fazia sorrir, mas agora isso me causa medo. Com que tipo de pessoas eu vivo no mesmo mundo? Ou seja, estão dizendo isso diretamente para vocês. O Irã vem e diz, os militares do Irã vêm e dizem: nós fechamos o Estreito de Hormuz. Depois disso, eu não entendo mais como reagir a isso. Não há evidências de fechamento da rota marítima. Não creio que os iranianos mantenham o Estreito de Hormuz fechado. E agora já há fontes informando que os Estados Unidos, junto com o Catar, estão desenvolvendo um plano que permitirá ao Irã acessar bilhões de dólares em ativos congelados para necessidades humanitárias. Esse é mais um incentivo financeiro inicial dentro do acordo temporário de cessar-fogo recentemente assinado. De acordo com esse plano, o Irã pode ter acesso a parte do seu dinheiro congelado. O valor total desses fundos é estimado em 100 bilhões de dólares, começando com 6 bilhões de dólares armazenados no Catar. Com esse dinheiro, o Catar permitirá a compra de alimentos, remédios e outros produtos humanitários sob encomenda do Banco Central do Irã. O dinheiro proveniente dos ativos congelados são, principalmente, recursos em dinheiro das vendas de petróleo, bloqueados no exterior devido às sanções. Esse mecanismo pode servir de modelo para trabalhar com outras reservas, dinheiro iraniano congelado ao redor do mundo e o início do desbloqueio do primeiro lote dos 24 bilhões de dólares em ativos bloqueados que Teherã quer receber o mais rápido possível. Não sei como chamar isso além de uma concessão de Donald Trump, mas ele vai, desculpe, mentir descaradamente aos seus apoiadores dizendo que esse dinheiro é iraniano. Segundo, não é a América que fornece o dinheiro, e sim o Catar, que tira de suas contas e entrega. Mas mesmo aqui, muita coisa pode não sair como planejado. O líder supremo do Irã, Mahmoud Majtaba Amenei, declarou na quinta-feira, 18 de junho, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o acordo por desespero. Isso fez Trump responder com uma postagem furiosa nas redes sociais com esse tom: "Nós não nos encontramos por desespero, mas sim o Irã. Sim, por desespero, eles estão acabados. Vamos esperar esses 60 dias", essa é a frase. Quando ele fala sobre esperar os 60 dias, isso mostra que Trump está disposto, de forma unilateral, a cumprir o acordo que o Irã já está violando. Então, de acordo com o acordo assinado na quarta-feira, os Estados Unidos se comprometem a tornar os ativos congelados do Irã totalmente acessíveis para uso e a negociar um mecanismo que garanta isso. E nesta semana, um representante dos Estados Unidos declarou que o dinheiro continuará sendo liberado enquanto o Irã participar de forma construtiva nas negociações. Você entende a gravidade desse fracasso do Trump? Ou seja, o Irã pode negociar por meses e durante esse tempo o dinheiro vai sendo depositado gradualmente na conta deles. Ou seja, os americanos dizem que enquanto o Irã permanecer no processo de negociação, durante todo esse tempo vamos descongelar gradualmente os ativos deles. A pergunta é: onde está o incentivo para o Irã fechar um acordo de paz definitivo o mais rápido possível? Na minha opinião, não existe. Ora, o dinheiro já está entrando, para que ter pressa? Agora, no domingo, os enviados de Trump, Witkoff e Kushner vão à Suíça negociar com os iranianos, que não demonstram estar prontos para negociações adequadas. No final das contas, a conclusão de um acordo completo entre os Estados Unidos e o Irã é extremamente improvável. No entanto, a guerra chegou ao fim. A economia mundial está calculando os prejuízos e voltando ao seu modo normal de funcionamento.
É uma pena, claro, que em meio à geopolítica tenha sido esquecida a situação do povo iraniano para ajudar o qual supostamente Donald Trump correu em janeiro deste ano. Mas quem se lembra disso agora, não é mesmo? Aqui vou deixar reticências, sua opinião, suas conclusões. Mas nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, apoie o canal do YouTube. Isso estimula o trabalho deste canal. O Irã já conseguiu fechar um acordo final? Na minha opinião, é extremamente improvável que o Irã consiga concluir um acordo completo. Os dados estão na descrição deste vídeo. É improvável que o Irã feche qualquer acordo com você. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.